Boa noite, estamos aqui para mais uma aventura audiovisual. Eu sou a Zita Carvalhosa, eu sou diretora junto com a Vânia Silva desse evento, Festival de Cultura Online, que a gente realizou com os recursos da Lei Aldir Blanc, que foi um respiro, né, muito importante, acho que na cultura do Brasil, e agora foi prorrogada, então é muito importante estar podendo abrir esse evento essa noite, né? Esse é um evento que é apresentado pelo Ministério do Turismo, Secretaria Especial de Cultura e Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, e aqui no Fórum. É um evento que a gente criou dentro da associação, com a participação de todas as pessoas que trabalham ali, e pensando o que seria um evento oportuno de fazer um novo recorte de curtas-metragens e lançar uma discussão, uma conversa nesse momento que fizesse sentido para cada um assistir dentro de casa. Então, eu queria dar as boas-vindas a quem está nos assistindo em casa e, sobretudo, dar as boas-vindas a Graciela Guarani e a Tatiana Almeida, que são nossas convidadas muito, muito especiais, né, que aceitaram o nosso convite para participar com a gente essa noite. E o que é esse evento e o que é esse seminário de hoje? É uma tela aberta para outro tipo de iniciativa de produção que alia criatividade, criação audiovisual e novas vozes, novas maneiras de fazer, novos pensamentos de como o audiovisual é uma ferramenta importante para o nosso futuro, para as transformações que a gente acredita e para qual a importância de estar na tela. Eu tive o grande prazer de assistir na segunda-feira, né, Mãe da Zé, o nome da... Ai, deu um branco agora, mas, enfim, eu queria começar chamando a Graciela, porque a ideia desse debate é um pouco, realmente, abrir a tela dentro desse tema, né, do engajamento. Como é que a gente tem o audiovisual trabalhando a favor do engajamento. E eu vou pedir para vocês se apresentarem, porque a gente apresentou no programa quem vocês são. Eu acho que são duas mulheres de muito destaque nessa nova cena que se apresenta no Brasil. Eu tenho, assim, esse risco de dizer que a crise também traz frutos muito positivos. Então, eu acho que a Tatiana é muito novinha, a Graciela é nova também, não é tão novinha, então nessa batalha faz bastante tempo, então não vou dizer que são uma tela aberta para jovens só, porque não é isso, é para gente que efetivamente está fazendo um trabalho forte e consequente, com resultados palpáveis para a transformação da nossa sociedade. Graciela, com você, muito obrigada. Boa noite, né, Zita? Boa noite, Tatiane, Cláudia, que está aqui também nos auxiliando. E boa noite a todo mundo que entrou aí, né, que vai acompanhar aí nosso diálogo. Me apresentando, né, eu sou Graciela Guarani, eu sou, entre outras coisas, sou mãe, né, de uma menina de 9 anos, mas eu sou comunicadora, né, sou produtora cultural e realizadora de cinema, né, e curadora, entre outras multifacetas, né, que eu desenvolvo, né, também nesse meio, né, desse instrumento e do segmento da comunicação, do audiovisual, do cinema, enfim. Eu acho que começar falando um pouquinho, né, do que traz também, né, essa nossa fala, quando a gente traz engajamento, né, eu acho que, como tu começou falando, né, todo esse enunciado e fazendo essa reflexão, né, ao mesmo tempo, de como esse momento que a gente está vivenciando também possibilitou algumas aproximações, né, que a gente está nesse universo, né, e
e eu gosto muito de um termo, né, que uma amiga também do meio do audiovisual, né, ela utiliza bastante, né, que é como essas placas tectônicas desse meio começaram a se mexer, né, e nesse se mexer, né, nos perceberam, né, enquanto também pessoas que produzem, enquanto pessoas que trabalham, né, pessoas que criam seus conteúdos. E eu acho que esse engajamento, ele vem muito de encontro, né, com o que a gente faz, né, enquanto pertencentes, né, a grupos da sociedade, né, que tem uma cultura forte, que sabe de onde veio, que carrega todo esse pertencimento, né, e não só falando só dos povos indígenas, mas, né, de tantas outras pluridiversidades que a gente tem nesse país, né, e isso a gente tem muito, né, esse engajamento em tudo que a gente faz. E no cinema, no audiovisual, não é diferente, né, então, há mais de 15 anos eu estou nessa trajetória, né, desafiante, né, mas um desafiante também, e muitas vezes com algumas conquistas, isso é fato, mas também ao longo dessa trajetória, né, marcado também por muitas violações, né, no sentido de eu me colocar, né, com esse meu corpo originário, né, de ser uma mulher indígena periférica. Então, também trazer, não falar somente dessas mazelas, né, das nossas dores, como dizem, né, que é muito isso, né, vocês vão, fala das suas coisas, dos seus mimimis, mas é importante a gente tratar, assim, né, falar um pouquinho disso, né, para mostrar também, né, como as nossas culturas são resistentes, né, apesar dos atravessamentos, apesar do racismo, a gente produz, né, e eu acho que é o momento desse engajamento, começar a somar, né, de fato, com esse meio, né, até que ponto também esse meio que circula, que movimenta, né, o audiovisual, o cinema no país, até que ponto também está disposto, né, a dinamizar esse lugar, né, a tornar ele mais dinâmico, porque quando a gente fala de engajamento, também não parte só de nós, né, enquanto produtores que sempre produzem nas margens, depende muito de quem, né, tem esse meio, né, tem essa acessibilidade que a gente, infelizmente, ainda a gente não tem, né, e quando é um ou outro, né, muito limitado, né, esse acesso. Então, falar um pouquinho também desses estreitamentos, né, acho que partir para fora, né, da prática do discurso, mas procurar algo mesmo concreto, né, e palpável, digamos assim, né? Em que ponto a gente pode avançar, né? Em que ponto que a gente pode alavancar e pode se somar, né? Para que as nossas produções, as nossas narrativas, elas sobrevivam, né? Eu acho que é um tempo, né? Que todo mundo está reflexivo, né? Todo mundo está pensando, né? Porque não tem como a gente não fazer essa reflexão pelo momento que a gente está atravessando. Mas eu acho que é preciso mais do que isso também, né? Porque eu acho que a gente vem no sentido de diálogo, né, há muito tempo, né, isso eu posso falar de experiência própria, né, quando a gente pauta questões referente a nossas produções feitas, né, por nós, povos e corpos indígenas, né, e muitas vezes fica só nessa questão da visibilidade, né, infelizmente, né, e tudo recai nisso, né, e muitas vezes isso pode ser também de uma maneira das pessoas não perceberem, né, mas infelizmente cai muito nisso, né? Vem cá que eu vou te dar uma visibilidade, vou dar uma ajuda no seu trabalho, mas assim, a gente vendo para esse concreto, né, visibilidade também não ajuda muita gente a sobreviver, né, infelizmente, dia de hoje nesse país. Então, a gente precisa avançar, né, porque nós somos profissionais, então nós também estamos nesse lugar, né, e sabemos fazer com propriedade. O que a gente não tem é subsídio, né, isso é fato, isso é realidade. Então, a gente começar a cutucar esse lugar, né? Até que ponto a gente pode se somar, a gente pode se ajudar, né? Para que a gente possa realmente avançar, porque dentro desses 15 anos teve, né, questões de estreitamento, de diálogos. É bonito, né? Muito bonito quando tem uma ação positiva de apoio, né? De palavras, né? Que também nos confortam. Mas eu acho que a gente precisa avançar também, né? Não é só a questão da gente poder
se visibilizar, mas também de promover toda essa questão de valorização do nosso trabalho, porque é um trabalho, né? E enquanto cidadãos também a gente entende que nós temos direito também, né, de poder de usufruir, né, de questões de acessibilidade, principalmente de políticas públicas, que a gente nunca é pautado, mas eu acho que é começar a movimentar esse lugar, né, para além, né, das esferas de diálogo, né, para além das esferas de visibilidade, né, eu acho que é muito nesse sentido que esse engajamento hoje, né, mais do que nunca eu venho pautando, né, é uma questão de posicionamento político mesmo, né, de poder estar podendo produzir, né, e quando eu falo nessa produção, também viabilizar um olhar mais amplo, né, do que são essas produções fora do eixo, né, essas questões que a gente produz, que normalmente não são olhadas de uma maneira como esse cinema, cinematograficamente falando, né, essa coisa maior que gera nesse país. Então, a gente também precisa naturalizar, né, a nossa presença, o nosso cotidiano nesses lugares, né, e isso também depende muito da sociedade brasileira entender, né, e ter minimamente, né, a noção um pouco da sua história, né, então, isso parte muito também, né, da continuidade das nossas narrativas, né, porque não é simples fato da gente ter, por exemplo, digamos, né, se a gente tivesse subsídio para fazer e construir nossos conteúdos, né, faltaria esse outro lado, essa outra contrapartida, né, da sociedade. Fato é que a gente sabe que é uma questão estrutural, mas ela não é impossível de começar a se movimentar, né, e a refletir e a desconstruir formas, né, de nos enxergar. Eu acho que é mais nesse princípio que esse engajamento hoje, né, eu estou nesse meio, né, então já começar a pautar questões práticas mesmo, né, de como a gente pode alavancar, né, daqui para frente. Né, a gente sabe, é fato também que a gente está vivenciando um momento muito complicado, né, porque aí já voltando um pouquinho, né, porque também não tem como a gente discutir futuro de cinema, futuro, né, de audiovisual, sem discutir, né, sem pautar também a nossa sobrevivência, né, o momento que a gente está vivenciando. Eu acho que isso é uma questão muito urgente também, né, da gente poder fazer esses tratamentos de forma humana, né, de forma, né, apoiadora, né, nesse sentido. Mas acho que eu falei um pouquinho. Posso interromper um pouquinho só para falar uma coisa assim? Quando a gênese desse evento para a gente é justamente uma oficina que a gente fez de empreendedorismo audiovisual, com esse pensamento, que é um pensamento que está muito corrente, que as pessoas não precisam só criar, se formar e fazer, elas precisam viver daquilo que elas fazem. Elas precisam criar, nós precisamos todos juntos criar novos mecanismos para que essa atividade audiovisual, você chamou de imagem, mas quer dizer, essa atividade que é mais ampla hoje, também consiga subsistir da sua existência, né, de você ter realizadoras e realizadores e que vivam disso, e um esquema de produção, porque eu acho que o audiovisual nesses últimos 20, 30 anos, quer dizer, desde da crise do início dos anos 90, agora estamos numa outra, mas ele teve um aumento de produção, uma visibilidade que aumentou muito. A gente faz parte da cadeia produtiva do nosso país. E essa cadeia produtiva tem que botar para dentro um monte de gente que está atuando, não pode ser segmentada como sempre foi. Então, eu acho que a gente pode ir levando o debate nessa questão do engajamento, que ela é até mais próxima do que a gente gostaria de botar em pauta nesse evento, né, do que somente as vozes, as diferentes vozes e as diferentes maneiras de fazer, né, as produções de pequenos lugares, as produções que se autofinanciam ou se financiam com esquemas diferentes. A gente vai ter mais 3 mesas que vão discutir mais sobre a economia do cinema. Hoje a gente está abrindo só para dizer que tem que ter tela para todo mundo, e eu retomo um pouco a sua fala, tem que ter tela e tem que ter viabilidade, né? A gente tem que considerar toda essa produção dita, você que disse de margem, como produção de centro, quer dizer, ela não tem nada de margem, porque ela é, no fundo,
o maior número de vozes do nosso país, né? E eu queria um pouco passar, então, para a Tatiane fazer uma apresentaçãozinha. E se apresenta, tá, Tatiane? Porque eu poderia te apresentar, tem aqui, mas eu acho que é mais gostoso ouvir de você mesmo quem você é. Olá, pessoal, boa noite, Zita, Graciela, meninas das Libras, e, bom, é muito gratificante, primeiro, assim, muito gratificante estar aqui, num evento que é organizado pelo Aquinofórum, né, eu acho que vale salientar aqui, Zita, que eu não sei se você sabe, mas assim, não, o meu contato a primeira vez que eu tive contato com o fazer cinema de maneira um pouco mais organizada e ter contato com outras pessoas foi nas oficinas Quinofórum. Então é muito legal voltar aqui anos depois para a gente bater esse papo aqui. Mas é isso, eu sou Tatiane Almeida, como o Zita falou, sou muito jovem, né, tenho 25 anos, nasci na Brasilândia, zona norte de São Paulo, região periférica, e hoje eu sou cineasta, sou diretora de cena, e aí trabalho tanto com cinema quanto com publicidade, e aí eu já começando a falar um pouquinho assim sobre como que eu consigo levar as duas coisas e um pouco por que eu levo as duas coisas, acho que isso se relaciona muito com o que a gente está conversando aqui hoje. Eu parto, isso, né? Eu venho desse contexto de periférico, sou uma mulher negra, filha de nordestinos, de uma família bastante humilde, e aí gente, eu não vou conseguir ignorar a criança que está aqui. Muito linda! É muito linda. E é isso, gente. Quem sabe faz ao vivo, né? Estamos aqui. Mas é isso, eu venho desse contexto periférico, em que eu acho que o meu primeiro insight, né, o meu primeiro contato com o audiovisual, ele vem, na verdade, da leitura. Porque desde muito cedo eu era uma criança que lia muita coisa, que imaginava muita coisa, e aí eu já cresci num universo meio fantasioso, no sentido de ficar criando histórias aqui, né? Ficar criando um monte de histórias na minha cabeça. E aí, quando eu começo a admirar o cinema, assim, o cinema sempre esteve presente na minha vida, mas aí quando eu começo a estudar um pouco mais, a olhar com um pouco mais de atenção e carinho, eu começo a perceber, putz, eu imagino tanta coisa, né? Eu fico aqui, às vezes aqui estou olhando para o teto, eu estou aqui imaginando um monte de histórias, escrevia conto também na adolescência, e aí eu começo a me perguntar na adolescência por que, aliás, nem é por quê, mas como que eu poderia fazer para aqueles contos, para aquelas histórias que estavam ali na minha cabeça se tornarem um produto visual, né? E aí, assim, eu acho que nem precisa dizer o quão é difícil para... Assim, eu acho que é difícil para qualquer pessoa no Brasil, essa é real, mas com certeza, viver do audiovisual, digo, mas com certeza para mulheres negras, para pessoas periféricas, indígenas, a população LGBT, principalmente trans, é muito mais difícil. E antes de trabalhar com audiovisual, eu trabalhava com produção cultural, e eu comecei a viver do audiovisual quando eu comecei a trabalhar com publicidade. Primeiro na produção, depois assistente de direção e agora diretora. E, assim, realmente muito duro dizer isso, mas eu só consigo viver de audiovisual e eu só consigo realizar filmes como Anastácias, que é o longa que eu lancei recentemente no Festival Visões Periféricas, ou o Novo Normal, que é o curta que eu lancei ano passado, porque eu tenho uma outra fonte de renda que ainda está dentro do audiovisual, mas que não está nesse lugar de arte e cultura, está nesse lugar de produto comercial, que é a publicidade, que eu gosto muito de fazer também, mas que não necessariamente eu consigo expressar tudo que está aqui dentro, todas as causas que eu quero, todas as histórias que eu quero contar, né? São produtos, atendo clientes, etc. Mas, assim, tudo isso para dizer que eu gosto muito do que eu faço, mas eu acho que se eu fosse pensar em viver
única exclusivamente do cinema, eu nem sei se eu conseguiria hoje, sabe? Eu acho que... E aí, assim, principalmente quando a gente fala de cinema de engajamento, de um cinema que não é o que a gente está acostumado a ver no eixo comercial, né? Não assim, até pode ser também, né? Porque eu tenho um repertório muito grande de coisas sobre as quais eu posso falar, mas realmente, assim, pode ser a história mais universal do mundo, mas a partir do momento que eu coloco uma mulher negra, um homem preto para protagonizar, essa história já deixa de ser universal no sentido de ela já deixa de ser comercial, e isso é muito cruel, né? Isso é muito duro. Então, assim, eu acho que tem assim, as produções estão surgindo, eu sou a prova disso, assim, eu tenho realizado coisas, mesmo muito jovem, acabei de lançar um longa-metragem, e que foi muito bem visto, assim, ele abriu a programação do Visões Periféricas, e tenho vários outros projetos caminhando, mas parece que tudo anda a passos um pouco mais lentos, assim, só que ainda assim, a gente tem tanta coisa boa surgindo, emergindo, de populações periféricas, indígenas, de pessoas pretas, pessoas trans, que eu acho que assim, isso só demonstra que a gente tem alguma coisa certa que a gente está fazendo, e se as pessoas estão se engajando, né, vou até usar essa palavra, se as pessoas estão se engajando em consumir, em ir atrás e querer ver o que a gente está produzindo, é porque tem mercado também, né? Acho que o grande desafio é meio que juntar a fome com a vontade de comer, que é a gente conseguir produzir o que uma parcela muito grande da população quer ver, né? E aí eu concordo muito com o que a Graça falou, que é num lugar assim de... eu não necessariamente, eu enquanto cineasta, eu tenho, assim, eu acho que é muito difícil que eu queira produzir alguma coisa que não atravesse questões sociais relevantes, como racismo, questões de gênero, etc. Mas a gente fala muito em representatividade, mas, na verdade, assim, eu estou muito inclinada a querer falar e colocar para fora questões universais que, por acaso, é feita por uma pessoa preta, entende? Porque, assim, no fim das contas, a gente também vive tudo que as outras pessoas vivem, e um pouquinho mais aqui, que é o nosso universo. Mas essa sensação que eu tenho, assim, eu tenho essa sensação de que quando as pessoas olham para pessoas para mim, como eu e como a Graça, as pessoas já estão esperando ouvir ali ver determinados assuntos, determinados debates, mas eu acho que é isso, assim, o momento é da gente realmente conseguir transcender isso, e é isso que eu tento fazer, pelo menos, assim, o Novo Normal, que é esse curta que eu fiz ano passado, que é um curta que eu gosto muito, ele é completamente universal no sentido de, putz, assim, a história da Jussara, que é a protagonista, que sou eu, na verdade, também, que eu fui atriz do filme, não sou atriz, mas nesse filme eu fui, ela passa por uma questão completamente universal, que é a solidão e as loucuras e etc., que a gente entrou principalmente no início da pandemia. E teve uma resposta tão boa, assim, das pessoas assistindo, pessoas tão diversas, de mundos completamente diferentes, dizendo, putz, Tati, eu assisti esse filme, eu me identifiquei com isso, com aquilo, e eu fiquei muito surpresa e muito feliz, assim, porque não é que eu queira não racializar os filmes que eu produzo ou os debates dos quais eu faço parte, mas, na verdade, eu acho que, assim, é muito pequeno para mim e para a Graça ter que ficar falando a vida inteira de mazelas. A gente quer falar de um monte de coisa, a gente tem muito assunto para falar, assim, então é um pouquinho isso. Tá muda, tá muta. Tati, pegando um pouco do seu ponto, quer dizer, a gente correu esse risco de você botar a Graça e você nesse primeiro dia, não querendo de maneira nenhuma reduzir o campo que a gente estava trabalhando, porque eu acho que vocês ambas são cineastas completas, entendeu? Que estão fazendo um monte de coisa e tratando assuntos bastante diversos.
Eu tive o prazer nessa construção do festival de conhecer o Festival de Mulheres, de Realização de Mulheres Indígenas, o Amotara, que foi, inclusive, quem nos deu o telefone da Grace, e foi uma descoberta maravilhosa. Eu assisti todos os curtas que estavam sendo exibidos, porque a gente estava um pouco procurando como é que a gente colocava esse universo que não tinha tido inscrições no início do nosso... A gente abriu inscrições não durante muito tempo, mas quando chegou quase no final das inscrições, a gente falou, a gente não está atingindo todo mundo que a gente deveria estar atingindo. E eu faço uma referência, a gente, em 2009, fizemos um programa de televisão na EBC, na Quinofórum, fez na EBC, um programa chamava Tela Digital, que é um pouco a mãe dessa ideia de abrir para todo mundo. E a gente recebeu uma carta do Acre, dizendo que não tinha nenhum filme indígena na nossa programação. E daí a gente foi verificar e a gente não tinha nenhuma inscrição. Daí a gente respondeu para ele falando assim, não, para participar é muito importante se inscrever, entrar no circuito e vamos abrir de novo as inscrições, era um evento que durava o ano inteiro. E, por favor, se inscrevam. E quando chegaram os trabalhos eram maravilhosos, né? Então, não só eles estavam assistindo essa produção naquele momento, como faziam parte desse universo. E aqui no Fórum, como associação, sempre apontou por aí. Eu fiquei muito feliz de ouvir falar que você fez oficinas aqui no Fórum, mas a ideia é que a gente vai botando umas sementes, mas garantindo que essas sementes cresçam e se desenvolvam e tragam de volta para a gente coisas importantes. A gente ia fazer, quando começou a pandemia, o tema do ano... Eu tive num festival em Clermont-Ferrand, que é um festival de curtas-metragens, o tema do ano do Festival Internacional de Curtas-Metragens de São Paulo era a produção de povos originários. Como eu queria trazer as pessoas e tinha pandemia, a gente tinha todo um relacionamento internacional para fazer essas trocas, essas câmbios, trazer gente para cá, conseguir, e não aconteceu porque eu achei que começar uma nova frente sem encontro presencial não fazia muito sentido. Então, agora a gente está tateando para fazer isso de maneira, né, virtual, que é o mundo que a gente mora, mas o Festival de Curtas passou de um público bem menor na cidade de São Paulo, apesar dos seus 32 anos de existência, para um público muito maior Brasil afora, com o festival online. E esse aqui a gente começou já no online e tentando se divertir, né, com essa troca. Graça, eu quero te provocar um pouco nessa ideia de, independente da troca de visibilidade, de abrir janelas, né, quais são um pouco os desafios para a gente tentar caminhar junto, entendeu? Porque eu acho que políticas públicas é um caminho muito claro, pelo menos para o audiovisual, quer dizer, isso precisa existir e precisa, num certo sentido, abrir para diferentes frentes, quer dizer, a gente vem fazendo isso com curta-metragem desde sempre, né, quer dizer, a ideia de que tem uma diversidade de produção e nessa diversidade de produção que a gente trata quem faz como cineastas, quer dizer, e eu adoro quando a gente trata de questões que são questões pessoais, e todas as questões pessoais são universais, mesmo que elas sejam diferentes. A gente no festival passa filme de, sei lá, 42 países, 47, vai variando cada... E é muito maluco que as pessoas pensam coisas semelhantes de uma maneira diferente na Turquia, na Oceania, na Guatemala e no Brasil. E eu acho que é dessa pluralidade que a gente consegue construir uma sociedade mais interessante. Grace, como você... Massa, Zita, eu acho que tem tudo a ver com o que tu disse, mas olhando para a gente, né, enquanto pessoas que produzem, que está aqui nesse mesmo lugar, nessa mesma situação, né, infelizmente, da situação no geral que eu estou dizendo do país, eu acho que um dos principais desafios que a gente tem, enquanto a dita democratização desse espaço, né, que é tão falado, né, nesse lugar, é realmente apostas, né, apostas em iniciativas arrojadas, em iniciativas
desafiadoras e corajosas, né? E eu vejo isso de uma maneira muito nesse sentido, porque de fato hoje, né, esse meio ele não é acostumado muito a trabalhar nessas incertezas, né? Então, por isso que prima muito para essa questão de experiência, né, gente? E quando a gente vem para esse lado da experiência, são sempre as mesmas pessoas, né, infelizmente, né, que estão, né, nesses lugares e que viabilizam, né, a maior parte, né, e condições de veicular essas produções. Então, eu acho que o maior desafio é esse, né, apostar, né, em iniciativas arrojadas, corajosas, né, de pessoas plurais, de pessoas diversas, né, aí já colocando no leque maior, né, porque a gente sabe que tem uma produção muito significativa e muito rica, né, no país todo, né, aqui, né, onde eu me encontro, eu estou no sertão, né, de Pernambuco, então, o cinema interiorano aqui do sertão, ele é muito forte, né, e ele é muito rico, né, assim como em outros lugares também, né, e aí vem, né, a população, né, os povos, né, do qual também pertenço, né, então vem outros segmentos, eu acho que é nesse lugar, né, o maior desafio que a gente tem, né, de poder realmente ultrapassar, né, e fazer de uma maneira realmente que veicule, né, as nossas produções no meio de veiculação que são das pessoas universais, como bem Tatiana colocou aqui, né, até então a gente não tem esse privilégio, a gente já nasce com pertencimento, né, e já trazendo todo esse peso e orgulho também, né, de nascer, né, com essas culturas muito ricas e diversas, porém tenho toda uma compreensão muito equivocada também da sociedade, né, compreender como que a gente também está posto, né, nesses lugares. Eu acho que também de viabilizar, né, esses trânsito cotidiano mesmo, né, como muito bem ela colocou, né, dessa relação que nos enxerga, eu acho que até um pouco, eu não gosto muito dessa palavra, mas assim, para explicar, né, melhor, eu não sei que outro termo usar, mas de nos enxergar como gente, né, de fato, né, como humano, acho que é uma coisa até que caiu essa palavra, mas assim, trazer esse peso das pessoas também chegarem, né, que não é só sobre os nossos pertencimentos, né, é sobre a vida, é sobre tentar sobreviver, tentar estudar, né, numa cidade grande, né, tentar sobreviver, né, sem oportunidades, mas também falar dessa questão da vida pulsante, de ser feliz no vão também, fazendo menção, né, a outro documentário, né, muito interessante que esse dia eu conheci, mas de trazer mesmo esse ser feliz no vão de nós, né, como a gente sobrevive e faz, né, desses pequenos desafios também, né, as alegrias, né, do diário, né, da nossa comunidade, da nossa cidade, da nossa aldeia, então trazer um pouquinho esse cotidiano, né, e isso acho que mexe muito também com essa desconstrução, né, estrutural do país. Mas o principal mesmo é a aposta, né? Porque se não tiver essa aposta, né, não tem como a população visibilizar e ver, né, toda essa projeção, toda essa gama de produção que a gente produz, né? Então sempre fica, né, a gente faz uma amostrinha ali, né, faz uma coisa mais setorizada ali que fica para a gente mesmo, né? E a gente sabe que nós somos muito bem resolvidos enquanto o lugar que a gente transita. Então, a sociedade, ela precisa enxergar, né, e também compreender, né, ampliar a sua compreensão, né, de diversidade também. Eu acredito que o maior desafio é essa aposta, né, de apostar, né, nesses talentos, né, nessas iniciativas corajosas e arrojadas, né, dessa diversidade que a gente tem no país hoje. Pergunta bem legal, então, que eu vou fazer para vocês, porque, assim, eu vou só fazer uma amarradinha. Eu fiz um documentário no começo dos anos 2000, quer dizer, faz bastante tempo, se a gente pensar em linha do tempo, que a gente fez O Povo Brasileiro, do Darcy Ribeiro, né? Fizemos uma série para televisão, que passa até hoje bastante, e eu ali descobri coisas que eu já tinha uma certa idade, já estava bem informada de coisas, e eu descobri coisas que eu não tinha a menor ideia. E naquela época a gente foi procurar que produções de povos indígenas existiam, e a gente só achou o Vídeo nas Aldeias, né, que é uma iniciativa
maravilhosa, mas a gente não conseguiu sair muito desse universo. Isso eu estou falando em relação ao Festival de Curtas, quer dizer, como é que a gente botava essa produção em pauta, né? E eu acho que teve um caminho muito interessante, esse caminho quando eu vi o Falas da Terra com os personagens super variados, eu olhei e falei assim, é isso que eu quero ver na televisão. Você vê isso na TV Globo? Era um pouco tarde, mas se você vê isso na TV Globo, é uma coisa muito impressionante, porque você muda um pouco a receptividade desse tipo de produção, porque você é você, eu sou eu, você é você, e todo mundo é Brasil, né? Então, por que essa ideia de que existe essa margem, né? Ela não precisa existir como margem, ela precisa existir como composição de um centro. Então, eu fico muito, às vezes, um pouquinho incomodada que a gente põe indígenas, negros e transexuais como se fossem assim, o mesmo campo de ação. Quando eu acho que todos os campos de ação, quer dizer, periferia, sabe, parece que existe um centro e uma margem multifacetada. E eu acho que a gente tem que ir muito além disso. E eu acho que eu quando assisti, sei lá, alguns dos curtas da Motara, eu fiquei meio impressionada, porque é um outro jeito de fazer. As mulheres indígenas falam dos mesmos assuntos de um outro jeito. E eu acho que esse outro jeito é tão identificável para a gente, o que conversa com a gente esse outro jeito, que eu acho que é dessa troca que existe a possibilidade de ir um pouco mais longe. Tem aqui a pergunta era, eu queria saber das duas cineastas como elas veem a barreira da ficção e do documentário. Como vocês consideram gêneros e linguagem na concepção de trabalho de engajamento? Vou começar com você, Tati, passando para cá e para lá. Então, na verdade, eu não enxergo uma barreira. Eu acho que as duas coisas, ficção e documentário, elas caminham, os dois gêneros podem caminhar muito lado a lado ali. Inclusive, eu já tive algumas reflexões sobre isso, em que eu fico pensando, né? O meu primeiro longa, ele é um documentário, o meu primeiro curta é uma ficção. E eu considero o meu primeiro documentário, que foi o que eu filmei antes, ele também tem muito de ficção, sabe? Eu acho muito curioso isso, porque, só falando um pouquinho sobre o Anastácias, que é esse filme que eu lancei recentemente, ele é um filme sobre 5 mulheres negras, moradoras da região do Jabaquara, que é a zona sul de São Paulo, e todas elas têm algo em comum, que elas tiveram muita falta de afeto em algum momento ou ao longo da vida, mas são mulheres extremamente afetuosas. E daí, isso é o que elas têm em comum, só que elas são muito diferentes uma das outras. E é muito curioso, porque no fim das contas, quando a gente liga a câmera ou quando a gente propõe alguma coisa, a gente já está de algum jeito, a gente já faz com que as pessoas atuem de alguma forma, assim, né? Eu acho que é muito, não sei, talvez para quem nasceu de 2000 para frente, com câmera e sem câmera seja a mesma coisa, porque já tá tudo no mesmo lugar, mas eu acho que não tem jeito, assim, você ligou a câmera, propôs alguma coisa, já existe um pouquinho de ficção ali, porque ninguém é a mesma pessoa em frente às câmeras. Por mais que se esqueça a presença da câmera, ainda você sabe que ela está lá no fim das contas. E aí, em relação à ficção, eu também acho que, por mais que seja ficção, assim, história completamente... assim, algo que não possa existir no mundo real, né? Uma coisa que seja muito inverossímil. Ainda assim, a gente parte de algum lugar que é palpável, então a gente parte ainda assim de alguma realidade. Então, assim, tudo isso para dizer que eu gosto muito de flertar as duas coisas, principalmente quando a gente fala do documental. Eu acho que é muito mágico conseguir trazer ficção para o documental, sabe? A gente está ali vendo uma coisa que é muito dura, uma realidade que não dura no sentido de ser pesado ou ruim, mas uma realidade que é muito palpável, e aí, de repente, a gente vem aqui e traz algum tipo de fantasia que no caso seria ficção. Mas, assim,
em relação a como eu considero gênero e linguagem para fazer esses trabalhos, eu acho que assim, sempre vai depender muito do trabalho. Em relação a trabalhos de engajamento, que no fim das contas é o que eu vou fazendo, assim, mesmo sem perceber às vezes, né? Porque é muito louco que a diversidade, ela é tão potente dentro do audiovisual que mesmo quando a gente não quer, quando a gente não percebe, a partir do momento que a gente vem de lugares diferentes do mundo, que a gente parte enfim, Graça parte de Pernambuco, eu parto aqui da capital de São Paulo, enfim, pessoas diferentes com realidades e vivências diferentes acabam produzindo coisas diferentes, né? Então, é isso, assim, acho que a cada trabalho eu vou construir as coisas de uma maneira, mas pensando na concepção de trabalho de engajamento, putz, não tem fórmula, assim, sabe? Porque eu acho que são assuntos muito diferentes que a gente pode tratar, assim. Eu acho que eu já fiz muitos videoclipes, por exemplo, e a maioria deles para artistas pretos. E assim, no fim das contas, pode parecer que não para algumas pessoas, mas só de eu colocar ali mulheres negras com penteado bonito, com penteado com seu que não é um cabelo liso, com uma roupa bem trabalhada e etc., olhando para a câmera num puta retrato, isso já é, de alguma forma, um tipo de militância, isso já é política, sabe? Assim, nossos corpos são política. Então, no fim das contas, eu acho que é isso, assim, não tem fórmula para conseguir produzir trabalhos de engajamento, e também acho que não tem fórmula e a gente não precisa encarar ficção e documentário como uma barreira. Sei que fazer ficção costuma ser mais custoso, né, porque a gente precisa criar realidades que não existem, não necessariamente, mas no geral é o que a gente faz, e aí isso costuma custar mais. Então, acho que é muito comum nos primeiros trabalhos ou trabalhos com orçamento menor partir de um lugar documental. Mas, assim, eu acho que a criatividade... A gente é muito criativo, a gente pode ir muito longe, assim, sabe? Sentar numa cadeira, colocar a câmera na frente, a gente pode brincar com muita coisa. E eu nem sei se eu respondi, tá? Acho que era a Vitória que tinha perguntado. Mas é um pouco isso. Graça, então, esse desafio para você, às vezes a gente acha que os filmes feitos por indígenas são um pouco antropológicos, um pouco cinema de observação. Eu, pessoalmente, adoro essa ideia de você assistir as coisas, e eu acho que o olhar, né, a gente está exibindo um filme sobre crianças, né, que é um filme muito delicado, e eu gostaria um pouco desse desafio. Existe uma diferença de linguagem com esse pertencimento, ou a gente poderia dizer que, como no cinema normalmente, a gente está procurando autores com visões diferentes e que eles seria a mesma coisa de qualquer maneira, você ter uma origem ou outra origem. Eu estou formulando a questão um pouco complicada, mas eu imagino que você consiga desenvolvê-la melhor do que eu, tá? Massa, Zita. Eu acho que já pegando um ganchinho aqui de Tatiane, né, quando a primeira pergunta surge, né, de qual seria, né, eu acho que se a gente for delimitar, né, as barreiras, né, sempre a gente vai cair mesmo, né, nessa questão, né, dessa produção, né, e do que envolve essas duas produções, né, e é sempre uma questão de custo, né, infelizmente, né, a gente sabe que para fazer um documentário, mesmo longa, né, a gente tem essa possibilidade de fazer, né, com um pouco menos do que fosse uma produção, né, de longa-metragem ficcional, né, tem toda uma logística, né, tem todo um espaço, né, concepção de produção, que realmente é uma barreira. Aí, nesse sentido, é propriamente uma barreira que todo mundo passa, né, e a gente não é diferente. E é uma das barreiras que a gente mais passa, né, porque vocês podem perceber e verem, né, quase não tem produção ficcional vindo desse lugar, né, onde a gente
somos criadores, né, desde o processo da concepção, do processo criativo, não existe, né, porque realmente demanda uma logística de recursos e tudo que a gente não tem perna para isso. Mas em relação a outras barreiras, eu acho que isso também passou para a gente, não tem, porque como bem Tatiana colocou, né, a criatividade, ela passa do nosso processo de vivência, né, do nosso processo criativo, ele parte da nossa vivência. Então, temáticas, né, e assuntos a gente tem milhões, né, se a gente for colocar, né, e colocar e roteirizar, né, tudo que a gente tem, né, de história, né, tudo de narrativa, né, dá aí um pano para manga. Mas quando a gente vai para essa questão, né, da linguagem, né, que a pergunta é, né, como que vê essa questão de linguagem, né, gênero e concepção no trabalho de engajamento. Quando a gente volta à produção, né, com os filmes feitos por nós, povos indígenas, a gente tem uma relação um pouco diferente de lidar com a concepção de nomenclaturas, como a academia propriamente dita trabalha, né, especificamente dito. Porque nós somos povos de tradição oral, né, então, onde muitas vezes a gente desenvolve um trabalho, uma produção, sem saber que já tinha um nome para isso, né, como, por exemplo, a categoria dos filmes fantásticos, né, então tem muita produção nesse sentido, né, porque os povos indígenas têm, né, isso de uma questão tradicional milenar, né, toda essa criatividade, envolvimento com o corpo, nessa questão de lidar com as questões não físicas, né, também, então tem muito disso. Então, e essa questão, né, de lidar com gênero, linguagem, muito nisso, né, mesmo no documentário, muitos documentários feitos, né, por nós, a gente passeia, né, por outros campos, né, que não tem muito essa significação, né, será que é um doc-ficção, né, será que é um doc performático, né, que tem isso, né, então, a gente não leva muito, né, essas linguagens na prática, né, a gente sabe que tem, né, e a gente tem todo esse conhecimento, né, dessas nomenclaturas, linguagem, que é importante conhecer, mas na prática mesmo é como a gente desenvolve a nossa ideia de colocar essa narrativa que ela seja absorvida, né, e essa absorção, ela tem que ser um diálogo, né, entre dois públicos, tanto nosso, né, quanto as pessoas que não conhecem, né, e apresentar esse mundo para elas, né, também é muito desafiador, né, esse diálogo intercultural que a gente faz nesses dois públicos, porém a gente tenta fazer, muitas vezes a gente não consegue, mas a gente tenta formar ali um diálogo, mas essas linguagens é muito disso, né, isso passa até na questão de como conduzir, né, uma produção, né, isso na questão técnica mesmo, né, a gente sabe que tem, né, algumas questões, né, de enquadramento, né, quebra de quadro, as questões que a gente sabe que o cinema tem, né, mas a gente faz, né, muitos cineastas indígenas fazem, né, sem carregar essa nomenclatura para tudo, né, que de uma certa forma daqui a um tempo vai mudar, né, vai estar se absorvendo outros tipos de nomenclatura, então, também por isso a gente não se apega muito, né, então, e onde muitas produções indígenas que são feitas, não cabe em arco nenhum, né, de um roteiro, então, e é isso que é o massa também, né, das nossas produções, que ele promove, de uma certa forma, essa ruptura, né, nesse espaço, né, então, trazer mesmo esse lado mais sentido, né, de você sentir alguma coisa através da produção. Eu gosto muito de visualizar, né, os filmes, né, nesse processo de curadoria, tudo isso, né, então, eles passam por mim, né, e eu gosto de sentir, né, seja pro lado negativo, né, também, mas positivo, que ele surta, né, algum efeito, né, assim, que não traga muito essa plastificação que a gente vê, né, só preocupação com técnica, né, essas questões, tudo, mas trazer algo a mais, né, e o cinema que a gente produz é muito nesse sentido, né, a gente dialoga por todos esses gêneros, linguagens, né, mas sem apegar muito, né, nessas nomenclaturas. Muito bom, Graci. Sei lá, a gente quando faz o Festival de Curso, a nossa experiência de ver curta-metragem, né, a gente sempre tem
um primeiro lançamento, que é assim, qual é o filme que você gosta de assistir? E eu, do meu ponto de vista, é aquele filme que mexe com você. Ele não importa se ele é um documentário, se ele é uma ficção, e no caso brasileiro, eu acho que a gente teve um desenvolvimento no documentário muito grande, mas é que eu acho que é no documentário que chegaram novos atores dessa nossa cinematografia. Então, novas ideias, novos desafios mesmo, seja no curta-metragem, seja no longa-metragem. E eu acho que essa borda, ela é realmente um pouco fluida, como borda nos dias de hoje. Quer dizer, você construir narrativas num documentário, numa ficção, né? O que é mais ficção? É um documentário ou é uma ficção? Porque às vezes a ficção retrata um jeito de ver uma coisa que podia ser mais parecida até com, entre aspas, um documentário, porque ele demora para fazer, ele é um pouco mais solidificado, e o documentário traz muitas vezes a surpresa no processo de realização. E eu acho que isso é muito, muito rico, né? E você estava falando a questão do cinema fantástico, né? Que eu acho que esse é um futuro muito promissor dessa cinematografia, porque eu acho que as pessoas, num certo sentido, estão querendo voar um pouco mais alto nos seus maneira de pensar, na maneira de agir. E quando você pode, enfim, passar um pouco essas barreiras, quer dizer, eu vou falar uma coisa que também é um pouco arriscada, eu às vezes falo coisas arriscadas, né? Está todo mundo muito triste de ver coisas tristes na tela, né? A gente precisa ver caminhos futuros, a gente precisa ver esse caminho da criação, e a criação passa por, enfim, acabar com essa divisão social que nós temos no Brasil, que é uma loucura, quer dizer, quando todo mundo puder usufruir de tudo, o todo vai ser feito de uma outra maneira, quer dizer, quando tiver mais gente assistindo que tem interesses mais amplos, isso também vai variar. E nisso, eu acho que o cinema fantástico é um nicho de grande sucesso. A gente faz, às vezes, toda vez que a gente bota filmes fantásticos no Festival de Curtas, eles fazem muito sucesso. Então, eu acho que isso, a cinematografia toda da América Latina está pulando por aí, e a cinematografia da Oceania, né, a Nova Zelândia, e não é por acaso que esses lugares têm uma presença de povos originários com uma cultura mais diversa, muito grande. E isso se reflete no cinema mesmo mais produzido, que ganhou um edital, que tem dinheiro para fazer, que é uma ficção. Então, eu acho que esse é um caminho bem interessante mesmo. Enfim, tem uma outra coisa, assim, que voltando um pouco ao começo, né, a ideia do empreendedor, a ideia de que futuros a gente pode desenhar, né. Eu sei que a Graça tem uma atuação política bem grande, né, até esse nome chegou, assim, a gente quis te dar esta tela, porque você tem uma voz muito potente. Eu, cada vez que escuto, eu fico muito impressionada. E a Tati é a primeira vez que eu estou vendo você falar, tá? Eu já vi você falar é a primeira vez. Mas, assim, como é que a gente consegue ampliar essa escuta, entendeu? Qual que é esse desafio? Eu acho que às vezes pode ser até num videoclipe, né? Mas eu estou falando, como é que a gente consegue ampliar essa escuta? Eu queria ouvir vocês um pouco sobre esse assunto. Eu acho, Zita, que, na verdade, assim, a primeira coisa, quando a gente fala em ampliar a escuta, a gente precisa descolonizar um pouco nossos olhos e nossos ouvidos, sabe? A gente precisa olhar um pouco mais para o que está perto da gente, sabe? Eu acho que tem muito... Acho não, assim, eu tenho certeza que tem muita coisa interessante acontecendo ao nosso redor o tempo inteiro. Só que a gente, no fim das contas, a gente escolhe olhar para um lado ou para outro, assim. Eu acho que seria uma grande falácia, uma grande mentira, por exemplo, assim, eu sei o quão poucos filmes de realizadores indígenas eu já vi, mas assim, já vi alguns,
E isso é uma escolha, assim, sabe? Eu ter visto assim, claro que eu não vou ignorar que o acesso nas mídias tradicionais e etc., ele é muito prejudicado, né? Quando a gente fala de minorias políticas. E quando falo de minorias políticas, é politicamente mesmo, né? A gente tem pouca representação politicamente falando. Mas eu acho que tem alguns casos, assim, falando um pouco do pessoal, né? Porque tem coisas que são políticas públicas e não adianta. A gente também não tem como a gente lutar contra a Rede Globo. A gente pode tentar, mas a gente não consegue bater de frente com a Rede Globo, a gente não consegue bater de frente com a Netflix, etc. Porque somos pessoas, seres humanos individuais. Mais do que a gente, enquanto gente, como a Grace falou um pouco mais cedo, a gente, enquanto pessoas humanizadas, o que a gente pode fazer é olhar um pouquinho mais para o que está perto da gente. Assim, não tem como naturalizar que os donos dessa terra, que pessoas que já estavam aqui antes da invasão, sejam tão pouco representadas. Então tá, tudo bem, a gente tem pouca representação na mídia tradicional. Então, sim, felizmente muita gente hoje tem acesso à internet, consegue, né, sair um pouco dessa bolha televisiva, da bolha da mídia. E eu acho que a gente precisa realmente olhar para o lado e dizer, cara, no fim das contas, assim, tem tanta coisa acontecendo, assim, o interior do Brasil, que não é capital, é muito grande, sabe? É muita gente que vive fora dos grandes centros urbanos. E o que a gente vê na televisão, nos cinemas, nas grandes salas, etc., que retratam essas pessoas. Ainda assim é muito pouco, mas existe. E quanto mais a gente for assistir, mais a gente se engajar, mais espaço vai ter para essas pessoas produzirem. E assim, eu acho que no fim das contas é isso, assim, o que a gente pode fazer são olhos e ouvidos abertos, ler tudo que a gente puder ler, não se calar diante de injustiças que a gente presenciar. Assim, nem todo mundo tem a mesma oportunidade ou a mesma desenvoltura para denunciar ou para... E quando falo denunciar, assim, às vezes é só uma correção para uma pessoa que está ali do nosso lado, né? Um amigo, alguém do trabalho, etc. Mas, na medida do possível, eu acho que é isso. Assim, o que a gente pode fazer é consumir produtos, consumir cultura de pessoas que são politicamente desprivilegiadas, tentar ao máximo descolonizar. E quando eu falo descolonizar, não existe... Assim, os Estados Unidos e a Europa não são centro do universo, sabe? A gente tem Brasil, a gente tem Ásia, a gente tem África, tem muita coisa no mundo. Então, acho que na medida do possível a gente precisa ir atrás de toda a cultura que é produzida, que é muito rica, que é muito diferente do que a gente está acostumado. Assim, eu realmente gosto, por exemplo, de trabalhar com videoclipe, com música, eu respeito muito a ancestralidade, mas eu gosto muito do novo, da tecnologia, do futuro. Assim, eu gosto muito de olhar para o lado e ver o que o funk está produzindo, o que a periferia está fazendo agora, o que é o rap, o que é, sei lá, o brega funk, que é uma coisa muito comum em Pernambuco, nas capitais. E, assim, é muita coisa, é muita tecnologia, tem muita gente se reinventando, e eu acho que é isso, assim, é um puta passo para a gente se aproximar, a gente dar oportunidade de conhecer o novo, sabe? Eu acho que não tem jeito melhor que isso para nós, pessoas físicas. Mas, claro que a gente também pode fazer barulho onde a gente conseguir fazer, assim, seja na internet, seja levantando nossa faixinha fora da pandemia, porque agora não é muito bom sair levantando faixa, mas eu acho que é isso, assim, não tem para onde fugir, assim, ou a gente faz, senão nada vai acontecer. Acho que Grace, que é aliás, Grace, parabéns pelo Falas da Terra, eu também assisti na segunda-feira, não só sua participação foi muito rica, mas de várias outras pessoas ali,
E parabéns, que bom que vocês conseguiram chegar nesse lugar e participaram ali. Foi muito rico para a gente assistir. Massa, obrigada, Tati. Quando a gente fala nesse espaço, né, como ampliar a escuta, né, eu sempre associo o simples fato de ouvir, né, com uma coisa mais substancial, porque não adianta também só escutar, né, porque você pode escutar ali, entrar por um ouvido e sair pelo outro, né, e que ficou. Então, quando a gente fala de ampliar, eu tenho muito essa noção de poder também ampliar de uma forma mais contundente, né? Por exemplo, como a gente ampliar essas vozes, né? De povos indígenas, né? Dos nossos irmãos da diáspora ou de outros segmentos nos festivais, né? Dinamizando essa participação nas mostras principais, né? Porque sempre tem, né? Setoriza mostra do cinema negro, mostra do cinema indígena, né? Sempre nesse lugar. Então, acho que começar a balançar essa estrutura, sabe, em tudo, né? Isso também, até dentro mesmo da própria publicidade, que é difícil, mas não é impossível, né? A gente tem que começar a chegar mesmo, porque a gente também, nós somos consumidores, né? A gente não vê nada nesse sentido voltado, né, para essa diversidade. Eu acho que é nesse lugar, né, da gente poder ampliar essa escuta através dessa ocupação, ocupar mesmo, né, porque isso é o nome, né, que acho que não é mais nem questão de pedir licença, né, porque é um direito também da gente, né, poder estar nesses lugares, né, usufruindo também e mostrando o nosso trabalho, né, e recebendo por eles também, isso, de fato, é muito importante também, né, porque como Tatiana colocou, tu colocou também, né, é um fato hoje que a gente não tem, né, esse privilégio, né, de sempre nos colocam na categoria, o cinema de guerrilha, ele sempre vai existir, o cinema né, esse cinema mais aguerrido, como se isso não custasse, né, isso é uma questão muito que colocam para a gente, né, mas é muito complicado dialogar com isso, né? É muito complicado, né, tentar sobreviver com essas caixas, né, com esses nichos, né, com esses rótulos, né, que é uma imposição estruturante desse país. Parece que tudo tem que estar setorizado, né? Tem um lugarzinho tudo hoje, né, nesse país. Então, quando a gente fala de ampliação, é ampliação também de oportunidades, né? Eu acho que essa questão, né, de poder apostar, né, é uma questão cheque, né, aí Tatiane comentou a questão, né, desse especial, né, e para a gente foi, realmente, né, a gente entrou, né, nesse projeto como autores, né, articuladores, realizadores desse processo, né, foram 4 meses, né, de trabalho junto com a equipe, mas, assim, também entramos, né, com esse receio, né, que acho que todo mundo tem um pouquinho, mas eu acho que é necessário também a gente poder perfurar nesses lugares, digamos assim, né, e quando tem a gente ali construindo, a gente vê que o resultado é muito diferente, então, ver toda essa receptividade, né, dos parentes, principalmente, né, das pessoas, né, dos nossos, né, reconhecerem, né, esse trabalho é muito gratificante. Então, eu acho que parte muito desse lugar, dessa aposta, né, e da valorização de quem está fazendo também, né, porque a gente sempre foi objetificado em tudo, né, em questão na sociedade, a gente sempre está ali, né, e sempre é esse outro, né, que é o branco, que é toda essa questão, né, colonialista mesmo, que impera até hoje, né, não tem como dizer que não impera, mas é sempre nesse lugar, então, o lugar de escuta, ele vem muito com isso, né, essa aposta, né, essa oportunidade, essa descentralização de tudo, né, isso de tudo, eu digo não só de festivais, mas é condição de trabalho também, né, não é porque eu sou uma diretora, uma roteirista, uma cinegrafista indígena, né, que eu tenho que pegar temáticas só relacionadas ao meu povo, aos povos indígenas. Porque se for isso, né, de fato, a gente sempre vai ficar nisso mesmo. Eu acho que é valorizar o trabalho desse profissional, né, desse que tem esse pertencimento, né, rico, né, seja nossos irmãos da diáspora, seja nós enquanto corpos originários,
mas valorizar esse lugar. Então, esse espaço de escuta, para mim, né, ele tem que ser mais contundente, ele tem que ser mais preciso, né, porque é muito isso, né, a gente sempre cai nesse vácuo, né, desse processo que fala, escuta é muito importante, mas a gente precisa avançar, né, para além disso, né, acho que só cortando aqui para dar um salve aqui para o povo aqui, que eu vi que está meus parentes, né, não posso deixar de citar, na Raquel, que é uma grande atriz, né, tá com um coletivo lá do Rio Grande do Sul, também desenvolve um trabalho muito bacana, Caio Tupã, que é um grande cinegrafista também, né, mas voltando, eu acho que é isso, né, o lugar de escuta é isso para mim, né, que eu enxergo hoje, é esse o lugar de escuta. Deixa eu só, Zita, antes, vou só falar uma coisinha aqui, que a Graça deu uma inspirada, assim, numa coisa que eu acabei não falando, que é assim, ó, a gente também, enquanto realizadores, realizadoras, a gente tem muita responsabilidade e muita... A gente também tem um lugar aí que é muito relevante, né, Graça? Eu fico olhando aqui, você falou da publicidade. Tem tanta coisa que dá para fazer, assim... recentemente, esse ano, por exemplo, as coisas que eu consegui realizar na publicidade esse ano, em relação à equipe, a olhar para chefes de equipe e ver a quantidade de mulheres, pessoas pretas, pessoas trans, elenco diverso, elenco indígena, assim, é muito... acho que cada um tem um espaço diferente do que dá para fazer. A gente vai brigando por isso, às vezes dá, a gente ganha a briga, às vezes não ganha, mas, por exemplo, esse ano, assim, eu tive, sem saber, eu soube depois que o comercial já estava no ar, que numa marca de maquiagem gigante, assim, no Brasil, o primeiro filme que teve um homem se maquiando no comercial dessa marca, no horário nobre da Rede Globo, foi um filme meu, que foi uma pessoa que fui eu que propus. E olha só que loucura, sabe? Assim, uma marca que já está há mais de 50 anos no Brasil, no horário nobre da televisão brasileira, passando no comercial do Big Brother Brasil, recebendo um monte de mensagem, não sei o quê, e de repente alguém da marca chega e me diz: foi a primeira vez que a gente colocou um homem se maquiando. Então, assim, a gente consegue fazer coisas, claro que depende do lugar que a gente está, mas a gente tem que brigar para isso também, sabe? E não só nesse caso, mas eu já tive vários casos na publicidade que alguém falava, alguém estava acima da minha alçada, falava, putz, mas eu acho que não. Falava, não, acho que sim. Ah, mas isso e aquilo, não, mas... E aí você vai fazendo aquela capoeira ali, né? para tentar vencer alguma batalha, e aí acaba rolando. Eu acho que o que a Graça falou do ocupar é isso, sabe? A gente... E assim, e no fim das contas é isso, assim, ou alguém abre a porta, ou a gente vai lá e derruba essa porta mesmo, porque senão não acontece de outro jeito. É isso, Zita. Eu queria que falasse, sabe, pegando um pouco o que a Tatiana falou, um pouco o que a Graça falou, eu me lembro quando, há vários anos atrás, não sei exatamente quantos, mas bastantes, a gente propôs para a PAN, eu fui a um encontro que o audiovisual tem medo das mulheres, quem tem medo das mulheres no audiovisual, e eu vi que tinha um monte de filmes de realizadoras negras, curtas-metragens que eu nunca tinha ouvido falar, e que eu, só de ouvir falar, me encantei, daí fui propor uma amostra. E daí a amostra foi feita em parceria com a APAN. A APAN é a Associação de Profissionais do Audiovisual Negro. E a articulação da APAN nesses últimos anos, quer dizer, a gente fez a nossa amostra, desde então a gente tem uma presença em tela muito maior, porque a gente quebrou barreiras, então a gente começou a receber mais conteúdo e aprender onde que a gente ia buscar esse conteúdo, e conseguimos ver que existe uma mudança no nosso público, inclusive pela incorporação desse conteúdo, e isso foi muito, muito gratificante no contexto do Festival de Curtas. Eu acho que quando a gente faz aqui o Quinolé Tela Digital, é para tentar abrir novas portas para poder ir um pouco adiante. Eu só de olhar você, Tatiane, fazendo tantas coisas e me dizendo que você veio das oficinas que não foram, eu estou num nível de emoção absoluto, entendeu? Porque eu acho que é isso, a gente abriu algumas portinhas
as oficinas que não foram fazem 20 anos esse ano. A gente está vai lançar um filme aí na tela, Cultura em Casa, também pela Aldir Blanc, com pequenos filmes, assim, uma seleção de filmes das oficinas. E essas pessoas todas estão indo embora por aí. Então, eu acho que essa ocupação faz parte do script. Eu não tenho... As mulheres, a gente fez uma mostra de cinema de mulheres, de curtas-metragens de mulheres, também no começo dos anos 2000, e a gente passou todos os filmes realizados por mulheres, quer dizer, um filme de cada uma das mulheres que tinha realizado. Hoje seria impossível, e isso é muito, muito, muito bonito de ver, que a gente vai cavando espaços, e esses espaços não podem voltar para trás, né? E eu acredito que esse cinema feito por índios e mulheres indígenas e do Brasil inteiro, e tem em Porto Alegre, que eu estou vendo aqui no site, tem em Recife, não é uma coisa isolada, não é nada disso, vai ganhar o seu espaço. Eu acho que a gente está precisando muito aprender com essas novas narrativas. Eu acho eu e um monte de gente que consome audiovisual. Então, eu acho que da necessidade de aprender, a gente tem mercado de trabalho mesmo. Quer dizer, eu acho que o mercado de trabalho para realizadores e técnicos negros aumentou exponencialmente, deu o azar de ter a pandemia que deu uma volta para trás, mas deu uma volta para trás para todo mundo. E eu acredito que eu sou uma pessoa bastante otimista, apesar do caos que nós estamos vivendo, né? Porque pior que isso, não dá. Então, só dá para ser melhor. E daí, nesse melhor, vamos voltar com um melhor diferente. Eu acho que isso que é um desafio. A gente vai ter que meio que acabar, eu não sei, Graça, você quer falar uma coisinha? Depois eu vou anunciar um pouquinho o que vai acontecer para frente. Não, eu acho que você pode seguir. Podemos seguir? Tati, você quer alguma palavrinha? Ou posso, né? Acho que é só dizer para todo mundo que está assistindo que é isso, que possam valorizar o cinema nacional. Tem muita coisa aqui dentro do Tela Digital e em outras várias plataformas. Acho também que tem... deve ter gente que está vendo que não trabalha com audiovisual, mas que tem um desejo de fazer isso. Então, eu acho que é dizer para essas pessoas persistirem. Tem iniciativas interessantes, tem oficinas que não foram, tem Instituto Criar, tem pessoas que estão dispostas. Me procurem, quem estiver disposto, querer saber, enfim, querer algum tipo de auxílio, mentoria, quem sabe. Mas é isso. Parabéns pelo evento, Zita. Muito legal. Vem cá, então, a gente, às 8 horas da noite, no meio da nossa conversa, a gente botou os 20 curtas-metragens que compõem o festival no ar, e a gente teve a opção, eles estão organizados por sessões temáticas que levantam ganchos, cada sessão temática tem um webinar que acompanha, dá para assistir os filmes da maneira que a gente está propondo para vocês em sessões, né? Ou dá para assistir os filmes isolados. E, assim, é um convite, assistam esses 20 curtas-metragens, né? Durante essa semana. E a gente vai ter uma premiação no domingo dos curtas-metragens, mas eu queria, assim, eu acho que tão importante quanto assistir os filmes, quer dizer, eu espero que os realizadores dos filmes estejam nos assistindo e que vocês espalhem isso para o maior público possível para trocar essa experiência entre grupos diferentes, né, e ampliar um pouco essa conversa. E amanhã, às 7 da noite, a gente vai ter o segundo webinar, né, que vai discutir justamente economia criativa e realização audiovisual. E economia criativa no sentido mais amplo da palavra, quer dizer, como é que a gente pensa que existe uma economia criativa, que não precisa ser só no audiovisual, existe uma ideia de que a economia criativa é uma boa saída para a gente melhorar esse nosso país até, né? E a gente vai conversar com a Minon Pinho, que é a diretora do evento Festival Internacional de Mulheres, além de ser uma produtora cultural inacreditável, e com o JC,
o JC é o diretor da Funk TV, ele fez também uma oficina aqui no Fórum, ele é um parceiro desde sempre, e o JC tem uma carreira muito impressionante de empreendedor. Então, pensando como é que a gente pode avançar com isso. E, bom, eu queria agradecer muito a Cláudia, já começa aqui pela nossa que está traduzindo as nossas libras, e a Silvia, né, que nos acompanharam aqui. A gente tem também no site uma sessão acessíveis com acho que são 6 curtas com acessibilidade para quem quiser enfrentar conhecer um pouco do festival como um todo. Também precisamos ter mais recursos para acessibilidade, porque a gente não está produzindo conteúdos acessíveis e a gente deveria já estar produzindo 100% de conteúdo acessível pela legislação brasileira mesmo, mas a gente ainda não tem recursos para garantir toda essa produção de forma acessível, a gente sempre faz um pedaço. E, bom, Tatiane Almeida, Grace Guarani, muito, muito, muito obrigada de estarem aqui com a gente, e a gente vai continuar se vendo muito por aí, e espero que vocês se vejam entre vocês, e que a gente se conecte com esse público que está nos assistindo, que eu estou vendo aqui as mensagens, está muito bacana. Então, Márcia, eu que agradeço. Para vocês. E, obrigada. Até amanhã, às 7h para a conversa, e a qualquer hora para assistir filme até domingo. Muito obrigada. Axé, caminhos abertos, gente. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Obrigada, Zezita. Obrigada a todos aí que estiverem assistindo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.